Eu tinha dito que essa semana, na verdade, desde semana passada, né? A gente ia colocar corpo nas bolinhas. A gente ia colocar as animações. Só que eu não imaginei que as pessoas fossem achar tanta dificuldade no processo de colocar as animações. Porque você tem que trabalhar com vetor, tem que trabalhar com índice. E não só trabalhar com vetor e com índice, você tem que conseguir mudar de animação. E ainda tem o jogo de trabalhar com transformações. Porque acaba que as animações elas exigem também transformações. Como, por exemplo, você conseguir ir para um lado ou para o outro. Ou então aumentar, diminuir, ou então, sei lá, rodar, esse tipo de coisa. Então, eu já tentei fazer nas primeiras 2 turmas, não deu muito certo, o pessoal ficou muito cansado, muito saturado, não conseguiu acompanhar. Então, eu vou tentar outra forma, outra abordagem, e aí a gente vai ver se funciona, tá? Então, primeiro, para não ter choradeira nem complicação, vou fazer diretamente no P5 Online para ninguém dizer que não está funcionando o VS Code, não consigo fazer o VS Code, não funciona. Tá, então você pega lá o P5 Online e abre o P5 Online aí, vamos lá. Oi. Desliga, por favor, para mim. Só daqui da frente. Tá. Ok? E aí eu vou fazer a aula em 3 etapas. 4 etapas. Tá. Então, a primeira vai ser só o jogo de movimentação de personagem. A gente vai fazer sem imagens, 0 imagens. Só pegando a setinha e movendo para um lado e para o outro. A segunda, a gente vai ver só como é que funcionam as imagens, tá certo? A terceira, a gente vai colocar as animações. E por último, a gente vai mover as animações. Então, a gente vai tentar fazer isso daqui em 4 etapas. Tá? Então, primeira coisa, abre lá o P5 Online para a gente fazer aqui do zero. A primeira parte a gente faz do zero. P5, editor. A gente vai partir aqui do ZERO. Todo mundo junto? Então, respira fundo e vamos nós. Então, qual a primeira coisa que a gente vai fazer? Nosso bonequinho, ele vai ser só um Vzinho na tela. Não vai ter imagem. Então, quando ele estiver para a esquerda, a gente vai fazer esse símbolo aqui assim. E quando ele estiver para a direita, a gente vai fazer esse símbolo aqui. Não vai ter animação. Vai ser só a ideia de pegar o que a gente já tinha, o que a gente já aprendeu, e pensar em estados. Nosso personagem vai ter estados. Então, a primeira coisa é só modelagem OO. A gente não vai ter nada além disso. Então, o nosso personagem, vamos criar aqui uma classe personagem. Tá certo? Oi. Então, desliga toda. Não tem como ir além, não. O projetor dá reflexo. Desliga o projetor. Desliga o projetor para ver se tira o reflexo. Quer dizer assim, o sapato tá me dando calo, então vai descalço. Bora lá. Então, a gente vai ter o nosso personagem. O meu personagem, ele vai ter... Se eu tivesse lá no TypeScript, eu diria que eu tenho um X, que é um número, um Y, que é um number, um tamanho. Por enquanto, eu não vou usar tamanho, tá? A gente tem um X e um Y. A gente tem o lado que ele está. Se ele está para a direita ou ele está para a esquerda. E a gente também vai ter uma direção. Então, por enquanto, o nosso personagem ele tem só isso. Um X, um Y e uma direção. Se eu tivesse lá no TypeScript, eu poderia criar uma coisa chamada enumeração.
Então eu poderia criar aqui, eu tenho as direções esquerda e as direções direita. Só que no JavaScript a gente não tem a numeração, a gente vai ter que lidar como se fossem números. Então eu vou criar aqui uma esquerda que vai ser 0 e uma direita que vai ser 1. Uma forma de lidar com os números através de variáveis. Então, na hora de criar aqui o nosso personagem, eu tenho o mesmo constructor, eu vou receber o x, o y e a direção que o meu personagem começa. E aí eu vou fazer as atribuições. Desse.x recebe x, desse.y recebe y e desse.direção recebe direção. Está aqui meu personagem. X, y e direção. Além da direção, a gente tem o fato de ele poder estar se movendo ou parado. Deixa eu ver se eu acho aqui o outro exemplo para vocês entenderem o que é que eu estou falando. Porque vendo o exemplo fica mais fácil. Não, já que eu vejo todos os sketches, mais sketches. Eu não botei nome no bicho, né? Deixa eu ver se é esse Juniper. Mas está faltando o outro. É, não foi esse, calma. Não foi o Juniper. Juniper, deixa eu ver se é esse Sudsy. Eu acho que é isso. Só para vocês entenderem o que é que a gente está falando, tá? Então, ó, ele está parado e olhando para a direita. Está parado. Agora ele está parado e olhando para a esquerda. Então, ele tem duas situações que ele está. Ele está parado e olhando. Ele pode estar para a direita e andando. Ele pode estar para a direita e parado. Então, vou precisar de uma variável para determinar se ele está andando ou se ele está parado. E outra variável para determinar se ele está para a direita ou está para a esquerda. Tudo bem? O bonequinho, né? Deixa eu ver se eu coloquei para ele correr. Ah, ele corre também aqui. Aí o menino, professor, ele não consegue subir nas montanhas, não. Consegue, é só segurar para cima. Bugou total. Ele vai se esconder? Não, ele vai sair da tela mesmo. Tá? Então, essa é a ideia. Por isso que eu preciso dos 4 estados, tá certo? Dos 2 estados. Tem que saber se ele está parado ou se movendo e se ele está para a direita ou para a esquerda. Então, em termos de movimento, ele pode estar parado, né? Vou colocar aqui como 0. E ele pode estar em movimento. Move já existe, uma variável. Já existe, então tem que ser um move. Move, né? Está se movendo. Ok? Então eu vou colocar que ele está. Ele vai começar parado. Desse ponto, movimento começa com idle, tá paradinho. Tá? Então tem uma variável que determina a direção e outra que determina se ele está parado ou se movendo. Ok? Então vamos lá. Próximo passo é a gente fazer as manipulações. Tá? Então as manipulações seria ir para a direita, ir para a esquerda, ir para cima e para baixo. Então, se eu tentar ir para a esquerda, go left, o que é para acontecer com o meu personagem? Se eu peço para ele ir para a esquerda, o x dele tem que diminuir. Desse ponto x menos 2. A direção dele vai se tornar esquerda. Eu estou colocando left ou esquerda? Esquerda. Estou misturado no português e inglês de novo, né? Vou botar tudo em inglês. Left, dir. Right, dir. Move. Idle. Status. Move. Status.
Tá tudo em inglês. Beleza, então se eu pedir para ele ir para a esquerda, o x dele tem que diminuir e a direção dele vai ser um left dir. Left dir. Se eu pedir para ele ir para a direita, o que é que vai acontecer? A mesma coisa, só que ao contrário, né? O x dele vai aumentar de 2 e a direção dele vai para right dir. Go right. Se eu peço para ele ir para cima, o y dele que diminui. Y menos 2. A direção dele não muda. Ir para cima é só ir para cima. Se ele estava para a direita, ele continua para a direita. Se ele estava para a esquerda, ele continua para a esquerda. E se eu peço ele para ir para baixo, eu estou fazendo tudo em maiúsculo aqui, né? Right, go up. Up, go down, down. Desse ponto y mais 2. Só que se eu peço para ele andar em qualquer uma das situações, o status dele vai mudar para se movendo. Move status. Move status. Go up. Em qualquer uma das situações ele está se movendo. Então o que é que a gente está fazendo? Mudando a situação dele dependendo do comando que eu dou. Então, se eu peço para ele ir para a direita, ele está se movendo e a direção dele é a direita. Se eu peço para a esquerda, ele está se movendo e a direção é para a esquerda. Se eu peço para subir ou descer, ele está se movendo, mas ele não necessariamente está mudando de direção. Se ele estava para a direita, ele continua para a direita. Cadê o bonequinho aqui, ó? Tá vendo? Ó, ele só vai para a direita, vai para cima ou vai para baixo, mas a direção dele não faz diferença. Ok. E se eu peço para ele não fazer nada, descansar, o que muda é que o status dele vai para idle status. Okay. Então, isso daqui a gente fez todas as manipulações logo de um golpe só. E agora a gente pode pedir para desenhar o bonequinho. Vamos logo para desenhar, depois a gente invoca. Vamos lá. Para desenhar o bonequinho, a gente vai usar só a mesma função do text. Text, a gente não usa text, escolhe uma opção e coloca o X e o Y, não é assim? Para fazer uma letrinha na tela. Eu vou usar isso daqui. A pergunta é, qual é o char que eu vou desenhar? Então, eu vou chamar ele de C. Então, vou colocar aqui como pontinho. E aí a gente vai começar a pensar. Quais são as opções? Se ele está indo para a direita. Olha lá. Então, se ele está parado, vou fazer assim, vou começar assim. Se ele está parado, se o status dele é um idle status, o símbolo que eu vou usar vai ser pontinho. Ou então exclamação, que ele não está fazendo nada. Tá certo? Então, se ele está parado, eu uso exclamação. Se por acaso ele está indo para a direita, se ele não está parado, ele está se movendo. Então, eu vou colocar logo aqui um else. Se ele não está parado, ele está se movendo. Mas ele pode estar se movendo para a direita ou para a esquerda. Então, se a direção dele for um left dir, se a direção dele for para a esquerda, o caractere vai ser a setinha para a esquerda. Se não, o caractere dele vai ser setinha para a direita. Mas e o cima e embaixo? Ah, o cima e embaixo não. Oi. Ok. Se ele estiver parado, ele vai entrar aqui. Se ele estiver se movendo, como só são duas, ele vai estar nesse else.
Então eu sei que aqui ele está se movendo. Aí para onde ele está se movendo? Depende. Se ele tiver para a direita, vai ser para a direita. Se tiver para a esquerda, se não for para a direita, está para a esquerda. Então está para o outro lado. Então aqui eu estou escolhendo com qual caractere eu vou escrevê-lo, né? Ele poderia estar idle para um lado ou para o outro, mas por enquanto vamos deixar ele só com o cifrão, o exclamação mesmo, tá? Escolhido qual caractere, quando terminar desse else, eu escolhi qual caractere. Eu vou só imprimir text, esse caractere na posição X e Y. Aqui, esse caractere na posição X e Y. Só aumentar um pouquinho mais. Text size e colocar aqui de 30. Text size de 30. O que é que fica faltando agora? Fazer os botõezinhos para poder manipular o meu boneco. E eu manipulo ele através dessas 5 funções, que são as opções que eu tenho. Go left, right, up, down, idle. Entendeu? Então aqui a gente vai criar o nosso personagem. Seja Dino recebe novo personagem. É personagem que eu criei? Personagem. Na posição 100, 100. Tem um terceiro. E na direção vou começar olhando para... Não. Left, dir. Vai começar olhando para a esquerda. Beleza, o dinossauro já existe. Tá aqui. Se eu quisesse só mostrar ele, eu mostraria lá na função draw. Dino.draw. Então, se a gente não errou nada, vai aparecer só uma exclamação aqui. Porque ele está parado. Ele está para a esquerda, mas está parado. Será que a gente pode fazer um símbolo? Vou fazer assim, ó. Vou fazer assim, ó. Só para a gente... Se ele está parado e se ele está andando, eu vou colocar duas setinhas. E se ele está parado, eu vou colocar uma só setinha. Se ele está parado para a esquerda, é uma setinha, e parado para a direita, é uma setinha também. Ó. Ele está parado, mas ele está parado olhando para a esquerda, então só tem uma setinha. Ou ele pode estar parado olhando para a direita, uma setinha. Se ele não está parado, ele está se movendo. Quando ele estiver se movendo, eu vou usar duas setinhas. Não tem eu queria um Unicode só, porque se eu colocar dois, vai ficar... mas deixa, acho que assim funciona. Ó, ele está parado para a esquerda, uma setinha. Tá? Agora a gente vai mover o bonequinho. E aí eu vou chamar aqui, vou criar uma função à parte, chamado para manipular o meu personagem. E aqui dentro eu vou só chamar a minha função de manipular. Só para tirar ela de dentro do draw. Ok, então agora a gente vai ter que verificar se eu estou segurando para a direita, segurando para a esquerda, segurando para cima, segurando para baixo. Então, se key... key is down, é o contrário. Key is down. Se eu estou usando o left arrow, eu vou chamar dino.go left. Não foi assim que a gente escreveu? É go left? Pronto. E agora eu vou fazer para todos eles. Não pode ser if else, tá certo? Porque às vezes ele vai poder andar em diagonal. Então, em diagonal eu vou estar segurando duas teclas ao mesmo tempo. Ele vai tanto para a esquerda quanto para cima. Então, os ifs são independentes. Se key is down, right arrow, dino.go right. If key is down, up arrow, dino.go up. Go. If key is down arrow,
Dino.go down. Ok. Go, blá, 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 tá aqui, valeu. Tá. Agora ele vai andar, mas ele não vai entrar em idle state. É. Andando, mas ele não volta pro idle. Tá? Porque eu só estou dando o comando de andar. Em nenhum momento eu aviso que ele está parado. Então aqui eu tenho que de alguma forma avisar que ele está parado. Eu poderia fazer assim, antes de andar, eu voltaria ele ao estado inicial. Entendeu? Então, dino.go idle. Porque isso daqui não só serve para voltar ele para o estado original, né? Ou seja, retirar o status de moving. Eu retiro o status de moving, ele volta para o idle, e se por acaso ele se mover em algum desses, o status de moving dele retorna, e aí vai aparecer aqui que ele voltou a se mover. Então, ok? Ok. Deixa eu mandar para vocês esse daqui. Aqui é a turma da batata, baleia. Launchpad.com/baleia. Hoje. Tá bom. Só tem uma o quê? Como assim uma seta? Você tem que segurar para a direita ou para a esquerda para ele andar. Ah, tá. Tá. Peraí. Eu quero go left, quotations mark. Eu quero esse daqui. Eu troquei para o Unicode para ficar mais. Professor, Oi. alguém tirou o código de baleia para passar para curtir. Só não está conseguindo dar o Ctrl X, não. É Ctrl X não, tá, meu povo? É Ctrl C. Porque, professor, o meu Ctrl é trocado com function, não me acostumei ainda. F11. Double input for more. Pronto.
Diz. Tá andando com uma só. E tá igual o seu. Ué. Como assim tá andando com uma só? Tá andando com Ele anda sem mudar a setinha? Eu botei dois, maior, maior. Ah, tá. Eu troquei o caractere para ficar mais. Ah, Ela tava sim, 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 deveria funcionar. Não entendi o que aqui. Aqui, ó. Uma só. O teu if tá errado lá na função draw. Tem algum if que não tá casando direitinho ó, na função draw. Ó. Aqui eu verifico qual é a situação que ele tá. Dependendo da situação, eu vejo se ele tá para esquerda ou para direita. E aí eu imprimo ele para esquerda ou para direita. Então, o que é o jogo aqui? O jogo aqui é que a movimentação muda o status. A mudança no status ela é persistente. E aí ela fica com aquele status mudado até que eu mexa para outra coisa. Então ele vai ficar para a esquerda até que por acaso eu clique para a direita. Tudo bem, parte 1 foi. valeu, sério. Bora para a parte 2 agora. Oi. Estou fazendo no JS. Mas em termos de mudança aqui, a única mudança seria definir os tipos na classe, os tipos aqui e os tipos nos parâmetros, mas todo o resto é idêntico. Por exemplo, o Dino aqui, ele é do tipo p5.image. Mas todo o resto é igual. Porque a gente não tem invocação de tipo. Todo o resto é absolutamente igual. Beleza, parte 2. Vamos para as imagens. Para as imagens, para vocês não perderem tempo carregando, vocês vão ter que perder tempo. Bora. Tem coisas que não dá para evitar. Então, vocês abrem o repositório da disciplina. Eu posso até colocar. Eu vou errar isso aqui até sempre. Putz, bora. Vocês precisam desse arquivo aqui que estão todos os sprites que a gente vai usar, tá? Então, se você quer o link direto, eu vou colocar lá no abelha, no baleia. Então, aqui tá o linkzinho, tá? Então, você vai pegar esse link lá no baleia. Você vai baixar, não dá para ver não, você vai baixar nesse botãozinho que ele tem bem aqui, ó. Você tem que baixar esse... porque não dá para ver porque quem corta a imagem. Deixa eu diminuir aqui. Vai aparecer um botãozinho de... É do lado do negócio de copiar. exatamente, uma setinha para baixo. Pronto. Essa setinha aqui, ó. Você vai clicar em download. Beleza? Depois que você clicar em download, você que nunca descompactou nada na vida, você vai precisar descompactar a imagem. Tá? Então, o que é que você vai fazer? Depois que você descompactar a imagem, você vai lá para downloads. Deixa eu baixar aqui a minha para vocês poderem fazer igual. Pronto. Baixei aqui a minha imagenzinha. Aí você vai lá na pasta que foi feito o download. Aí você vai clicar com o botãozinho direito em cima e vai colocar, deve ter algo como extrair aqui, entendeu? Eu não sei o que é que está instalado aí, se é o setzip, o winzip, o winrar, o escambau, o que for. Vocês vão clicar em extrair. E aí ele vai gerar uma pastazinha com os assets e todas essas imagenzinhas aqui. Descompaquitem, descompaquitem. Hã? Porque tem que alterar exato e tal, Isso. Ou deve ficar. Descompaquitem. Se vocês não conseguirem
descompactar, eu vou mandar o projeto já com todas as imagens para vocês abrirem. Não. Vai. Lá na pasta onde ele está. Abre a pasta. Clica com o botão direito. Lá comigo. Mostrar mais opções. Não tem nada. Ah, tá. É porque vocês não têm. Ah, tá. O Windows ele não tem por default suporte a esse tipo de arquivo. Agora que eu descobri. Vale que tem não. Você tem que ter alguma. Você tem que ter um WinRAR ou 7-zip ou alguma coisa assim. Não é por default, né? Deixa eu zipar de outra forma, então. Calma. Deixa eu. É porque o RAR ele não faz a compactação, ele só junta coisas, entendeu? Então esse daí é uma compactação de duas rodadas. Ele primeiro junta no RAR e depois usa o TGZ para compactar. Mas, deixa eu usar o zip normal, então, vai. Peraí. O POTS. Zip assets. Ponto zip assets. Pronto, para quem não tem botei o zip lá também. Então lá na pasta do POTS, agora tem o assets.zip. Aí você pode baixar o zip e descompactar os arquivinhos. Lá no Baleia. Então, para quem não conseguiu descompactar, você baixa o ponto zip e descompacte. O quê? O assets? Eu não mandei nada, não? Que carne esse deu menos SH asterisco? É verdade, eu esqueci de colocar os arquivos. Sorry. Não. Peraí. Eu não botei as imagens não dentro do zip. Foi mal. Foi mal. Ponto zip. De novo. E lá vamos. Pronto, agora sim. Dino zip. Ei. Dureza, viu? Agora sim. Dino. Pronto, agora sim tem o zip lá. Dino zip. Hã? Uma hora eu tinha que acertar. Então, para quem desistiu de zipar, eu vou mandar logo o projeto pronto. Por quê?
Que é isso? Vocês, quando tem um sketch, vocês conseguem copiar ele, criar um clone para vocês? Conseguem? Acho que sim. Tipo, criar outro. Clonar. Parece para vocês a opção de clonar ou alguma coisa assim? Clica com o botão direito e descompaquita. Rapaz, para passar a maior parte do tempo da aula só tentando baixar as imagens. A gente já gastou mais tempo aqui do que na primeira explicação todinha. Ó, eu colei lá no Baleia um link. Tentem baixar esse... Cadê? Tentem abrir esse link e copiar para vocês de forma editável. Como é que aparece aí para vocês? Porque se vocês baixarem isso daqui, vocês não conseguem editar, conseguem? Ele já está com todas as imagens aqui. Consegue editar ou não? Ó, lá no Baleia tem um link já com as imagens. Fecha aí, ó. Alguém abre esse link e veja se vocês conseguem editar. Não, se você escrever, provavelmente vai mudar para vocês, não para todo mundo. Hã? Porque não, eu que apaguei, porque eu só quero as imagens. Pronto, então funciona assim, ó. O pessoal que está lutando ainda com as imagens é assim, no P5, e é a mesma coisa lá no TypeScript. A gente cria uma pasta de assets e coloca todas as figurinhas que a gente quer, tá vendo? Todas as figurinhas estão aqui na nossa pasta de assets. Como é que a gente faz isso online? A primeira coisa que você vai fazer é criar a pasta. Criar a pasta, e aí você vai ter a pastazinha aqui. A segunda coisa que você vai fazer é, na pasta, você fazer o upload dos arquivos. Não é aqui em cima no botãozinho direito, upload, porque senão vai ficar tudo jogado junto com os outros. Você clica aqui na pasta e coloca upload de arquivos e arrasta os arquivos todos aqui para dentro. Então pronto, aqui você já tem todos os arquivinhos. Eles vão estar todos aqui dentro. Então pronto. Superado o trauma de colocar os arquivos no projeto, a gente precisa de duas coisas aqui, que é carregar uma imagem e mostrar uma imagem. Então, número 1, para carregar a imagem, você vai precisar da função preload. Exato. Você vai ter que ter aí um function preload, que serve para carregar as imagens. A imagem que você carrega, você tem que colocar em algum lugar. Tá? Então, por exemplo, no caso aqui eu vou fazer um só dinossauro. Então, o meu Dino, se eu tivesse lá no TypeScript, seria seja Dino um p5.image, vai ser aqui. E o meu preload vai salvar essa imagem aqui dentro do Dino. Então, Dino recebe load image. E aí eu preciso passar o path dela. O path dela é o assets e o nome dela certinho, né? Aqui vai ser, a gente vai carregar a figura 1, tá? Então vai ser o assets walk underline 1.png. Então isso daqui serve para quê? Para eu carregar a imagem aqui dentro. Carregar a minha imagenzinha aqui dentro.
Setup é a mesma coisa. Criar o canvas de 400 por 400. E para ver a imagem que eu carreguei, eu tenho que chamar ela dentro do draw. Function draw. E aí eu vou usar o comando image. Image é para desenhar a imagem. E aí a gente vai lá dar um image, passar a imagem que eu carreguei, que seria o Dino, passar a posição dela, 100, 100, 100, e o tamanho dela. Essas imagens, o original delas é 300 por 200. Você vê que ele é bem mais larguinho do que o tamanho. Então seria 300 por 200. E pronto. Quando eu der o play, ele vai ter a imagenzinha aqui na tela. 300 por 200. Background 255. Isso aí a gente abona e pode fazer. Não, aqui vai ser um outro arquivo, um outro código. A gente vai fazer ele em 4 etapas, tá? A gente está vendo aqui só como é que eu carrego uma imagem. Agora a gente vai ver como é que eu transformo essa imagem em uma animação. Tá? Então pronto, carregar uma imagem e mostrar na tela são só essas duas etapas. Eu tenho um load image, que vai carregar a minha imagem, e um image, para poder imprimir. Por exemplo, para carregar o cenário, eu precisaria de um outro cenário. Eu vou carregar o cenário aqui em load image, e aí o nome do arquivo é cenário mesmo, só que .jpg. Assets, cenário.jpg. E para desenhar o cenário, eu poderia, ao invés de desenhar o background, desenhar o cenário. Ele vai começar lá no comecinho, no 0, 0, e vai ter o mesmo tamanho que a tela. Por exemplo, 400 por 400, para garantir que ele vai cobrir a tela inteira. Ok. O que mudaria disso daqui pro TypeScript seria só o tipo da variável, né? Oi. Eu não consegui dar upload, falou. Fazendo, não consegue fazer upload de arquivo detectivo. Tem que fazer login primeiro. Tu tá subindo os JPG ou tá subindo a pasta? Os PNG, tu arrasta o PNG e ele não vai? Quando chega na telazinha de upload, tem um X e quando uma bola aqui não. Você não consegue fazer upload de arquivo detectivo. Não, é para funcionar. Deixa eu ver. Tem que fazer login, tá? Se você não consegue fazer upload mesmo. Foi 2 arquivos. Na verdade eu criei dois links diferentes. Um eu fiz aquela parte do PPT e aí eu criei outro link só para imagem. Tá? Bora lá! Vamos aqui para parte 2. Parte 3, na verdade, né?
Então, primeiro a gente moveu o breguecinho, agora a gente tem a imagem. Agora a gente vai transformar a imagem em animação, tá? Para ter animação, eu preciso de uma lista com todas as imagens que eu quero, e não apenas uma. Então, eu vou chamar aqui, ao invés de Dino, eu vou chamar de vetor de caminhada. VWalk, que o tipo dele vai ser um P5 image vetor, um vetor de P5. Se você está lá no TypeScript, né? O meu VWalk vai ser um vetor de imagens, tá certo? E o meu preload vai precisar de um laço para carregar todas as imagens dentro desse vetor. Só tem que tomar cuidado com uma coisa. Isso daqui ainda não é o vetor. O vetor a gente só cria quando coloca as caixinhas, né? Então, pronto. Agora eu tenho um vetor de imagens. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou precisar fazer um laço aqui para todas as minhas imagens. A minha primeira imagem começa no 1 e ele vai até o 10. Então, o meu laço também tem que ir do 1 ao 10. Então, ó, como é que a gente vai fazer esse laço? Para o i começando de 1, i menor ou igual a 10, i mais, ou i mais 1. Pronto. Está aqui o meu laço para percorrer todas as imagens. Então, ao invés de fazer a atribuição, a gente vai fazer um push. Ponto push da imagem que eu carreguei. Só que eu não quero carregar a imagem 1 10 vezes. Eu quero a imagem 1, a imagem 2, a imagem 3, a imagem 4. Então, ao invés desse 1, eu vou colocar o índice. Então, eu posso fazer assim, ó. Mais i mais PNG. Tá? Eu vou carregar as 10 imagens. Então, eu preciso acessar o nome das 10 imagens e passar para guardar no vetor de imagens. Então, eu estou chamando um load image. E aí eu estou dizendo que ele vai carregar o walk 1, walk 2, walk 3, walk 4, walk 5, até o 10. Tá? Então, tanto pode ser assim, como poderia ser assim, né? Pronto, então o que é que eu tenho agora? Eu tenho um vetor com várias imagens. Aí agora a gente vai para a parte que eu vou tentar fazer diferente das outras duas vezes, ver se funciona, tá? Então vamos lá. Eu preciso que ele mude. E para ele mudar para a próxima imagem, eu vou utilizar o próprio contador de frames. Então, ó, vocês estão vendo aqui o Dino? Aqui eu estava imprimindo o Dino. Agora eu vou imprimir VWalk na posição de alguma coisa. Certo? Lembra, agora eu vou pegar uma dessas imagens para imprimir. Uma dessas. Se eu mandar imprimir a imagem 2 e mandar rodar, ele vai imprimir a imagem 2. Se eu pedir para imprimir a imagem 3, ele vai colocar a imagem 3. Mudou nada porque é muito parecido, talvez? Tá. Então, o que é que eu quero? Que isso daqui mude. Já existe uma coisa chamada frame count, que é o contador de frames. O primeiro frame é o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, depois o 5, depois o 6, depois o 7. O problema é que esse negócio vai aumentar e uma hora esse negócio vai sair do vetor, porque o meu vetor só tem 10 posições. Tudo bem? Então, eu preciso de alguma forma de fazer ele voltar para o começo. Fazer ele voltar para o começo. Isso que faz as coisas voltarem para o começo é o operador de módulo. Então, se você nunca ouviu falar do operador de módulo, ele funciona assim. Então, o operador de módulo é esse daqui, que a gente entende também como resto da divisão. Tá? Então, se eu pegar... Vamos imaginar que eu estou fazendo o módulo 10, tá certo? Quanto é o resto da divisão de 0 por 10?
Eu tenho 0 bombons para dar para 10 crianças. Sobraram quantos bombons? 0. Se eu tinha 1 bombom para dar para 10 crianças, ninguém recebe nada e sobra 1. Se eu tenho 2 bombons para dar para 10 crianças, ninguém recebe nada e sobra 2. O que eu quero é o que sobra. O que eu quero é o que sobra, não é quantos bombons cada criança vai ter. Então é como se você tivesse 10 crianças para poder dar bombom e o que sobrar é seu. Eu estou perguntando quantos bombons vão ficar com você. É o resto da divisão. Vou pensar em outro número. Se eu tivesse 25 bombons, ia dar 2 bombons para cada criança e iriam sobrar 5. O resto é 5. O módulo é 5. E se eu tivesse 59 bombons, iam sobrar quantos? 9. E se eu tivesse bombons, iam sobrar quantos? 6. Tá certo? O que o operador de módulo faz? Ele tira todas as voltas completas e me dá o que sobra. Certo? Quando vocês, não sei se vocês fizeram isso, mas quando a gente está lá no terceiro ano do fundamental, a primeira forma como eles pensam em fazer divisão é assim: você tem uma caixa com um monte de bombons e você tem 3 crianças. Aí você pega e dá um bombom para a primeira, um bombom para a segunda, um bombom para a terceira. Aí sobra, ainda dá para dar mais bombom para eles? Dá. Um para a primeira, para a segunda e para a terceira. Quando tem menos do que o que você consegue distribuir, isso daqui é o que sobrou. Certo? Isso daqui é o operador de módulo. Então, para que a gente vai utilizar esse operador de módulo? Não sei se vocês percebem, não importa qual é o valor que eu coloco aqui, quando eu boto módulo alguma coisa, o valor que me sobra é sempre menor do que 10. Sim ou não? Sim, sempre menor do que 10. Então, se eu imaginar que eu tenho 10 posições no meu vetor, e eu faço qualquer número módulo 10, o resultado que me dá vai ser sempre algo de 0 a 9. Se eu tivesse 8 elementos no vetor, e eu faço módulo 8, o resultado vai ser de quanto a quanto? 0 a 7. E se eu tivesse 5 elementos no vetor, e eu fizesse módulo 5, o 0 conta, que significa que eu dividi certinho. Por exemplo... mas o que eu quero é saber se vai sobrar ou não vai sobrar. Por exemplo, em que casos módulo 5 dá 0? Módulo 5 vai dar 0 em que casos? Ou seja, 0 ou 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, entendeu? Nesses casos, dá certo. Então, qual é a ideia de usar o módulo aqui? O frame counting, ele é um número muito grande, certo? Que vai aumentar muito rápido. Só que eu quero garantir que essa conta sempre vai dar dentro do vetor. Então, para garantir que sempre vai dar dentro do vetor, eu vou colocar módulo, o tamanho do vetor. walk.length. Na hora que eu faço isso daqui, eu garanto que esse número sempre vai ser algo menor do que o tamanho do vetor. Ou seja, vai ser um número válido. Ele tá drogado. Tá certo? Ele tá drogado. Por quê? Porque ele tá mudando em todos os frames. Se eu não quisesse que ele mudasse em todos os frames, eu poderia pedir para ele mudar, sei lá, de 5 em 5 frames, 10 em 10 frames. Todo mundo junto até aqui ou não? Hã? De vocês, o bonequinho de vocês está correndo ou não? Hã? Tá, como é que a gente pode fazer agora? Ao invés de ele ser assim todos os frames, eu vou fazer aqui, criar um contador. Seja contador. Meu contador vai ser 0. Ao invés de usar o frame count, eu vou usar o contador.
E eu vou fazer o meu contador aumentar só de vez em quando, ao invés de aumentar sempre. Então, eu poderia fazer assim, ó. Se frame count, por exemplo, de 5 em 5 frames, mod 5 for igual a 0, count mais 1. Agora, o meu contador só aumenta a cada 5 frames. Se eu quisesse que ele aumentasse a cada 10 frames, ele vai aumentar na contagem 10, 20, 30, 40, 50, aí ele aumenta o contador. Então, eu estou usando o meu contador para definir qual a imagem que eu pego e eu só aumento o contador a cada 10 frames. Então, a cada 10 frames o bonequinho vai se mover. Aqui está muito lento, né? Vamos botar aqui a cada 5 frames. Cada 5 frames ele move. Pronto, agora está mais normalzinho. Bora lá, que a gente ainda está na etapa 3 de 5. É porque eu tive que quebrar uma em dois pedaços. Beleza? Deu certo aí ou não deu? Ou vai dar? Para quem se perdeu, eu estou colocando o código lá na baleia, tá? Deixa vocês testarem aí, tá? Bonequinho de vocês está andando? Andando assim. É. Ok. Bora para a próxima parte. O que é o complicado? O complicado, que a gente vai ter que usar uma abstraçãozinha aqui, é que quando eu desenho uma imagem, eu desenho pensando na orelhinha. Tornam. Então, quando você desenha uma imagem, você desenha ela assim, ó. Quando você dá um comando de image, por exemplo, no caso do nosso dinossaurozinho. O dinossaurozinho tá aqui, a cabecinha do dinossauro, o rabinho dele, as perninhas dele. E os bracinhos e a boca. Tá aqui. Tá aqui teu dinossauro. O teu ponto de referência no teu desenho é esse daqui de cima. Tá aqui o teu ponto de referência. Quando você tenta manipular a imagem, a tua manipulação nem sempre assim vai ficar mais fácil ou mais difícil, dependendo do que você for querer fazer com ela. Por exemplo, se você quisesse inverter a imagem, você quisesse fazer um flip horizontal nela. Se você já pegou um programa de desenho e tentou dar um flip na imagem, abrir com se você veio aqui e tentou flipar ela, você vê que ela vai para o outro lado, né? Tá certo? É como se você tentasse, colocasse ela, pegasse literalmente, virasse ela ao contrário. Então, o que estava aqui do lado esquerdo vai para o lado direito. Se a tua imagem fosse quadrada e todos os elementos estivessem perfeitamente centralizados, não faria diferença nenhuma se o elemento estivesse perfeitamente centralizado. Só que como é o caso dessa imagem aqui, ele não está centralizado. O meio da imagem não é o meio real da imagem. A tua imagem está mais para a esquerda um pouquinho. Então, é muito mais fácil se a gente fizer todas as manipulações, ao invés de pensar na orelhinha aqui em cima, pensasse no meio real da imagem. Então, para isso, vocês vão ter que copiar uma classe
e vão utilizar ela de uma forma meio na fé, entendeu? Meio na fé. E aí eu vou colocar aqui o código para vocês. Para que essa classe serve? Para fazer a manipulação de imagens pensando no centro e não na orelhinha. Então ela vai fazer todas essas manipulações de virar para rodar, aumentar o tamanho, flip vertical e flip horizontal, pensando no centro. Então, para isso, quando você der uma imagem para ela, você vai ter que dizer onde é o centro da imagem. Por exemplo, nesse caso aqui, o centro dela é, sei lá, 1/3, pensando em largura, é no primeiro terço, né? Sei lá, 0,33, e pensando no horizontal é 0,5, ela está mais ou menos no centro. Então, eu vou pegar aqui o código que eu vou dar para vocês aqui copiarem na fé, tá? Deixa eu abrir aqui. P5.js. Não, não é aqui. Mais sketches. Acho que é esse. Não, não é. Mais sketches. Égua. Será que eu perdi? Eu perdi. Bora gerar de novo aqui. Dino.ts. Deixa eu gerar de novo ela aqui. ts txt. Então a classe é essa daqui. Vou mostrar ela aqui, depois eu exporto para lá, tá? Lá no JavaScript, a gente não tem o conceito de público e privado, tá? Então, para poder dar uma ideia de privado, eu estou fazendo que nem a marcação do Python. Então, você pode imaginar que todas essas variáveis aqui, elas são privadas. Tudo bem? Mesmo que no JavaScript ela não apareça privada, é para você imaginar que você não vai manipulá-las diretamente, tá certo? Tem uma série de métodos para poder manipular essas variáveis. É bom que a gente olhe aqui. Então, por exemplo, aqui o nome da nossa classe é ImageX. Ela guarda uma imagem. Essa imagem tem uma largura e uma altura. Eu posso inverter essa imagem na horizontal e posso inverter na vertical. Eu posso mudar o ângulo dessa imagem. Então, você imagina aqui que você vai de 0 a 360 para rodar a imagem, tá? Você vai precisar dizer onde é que está o centro dessa imagem, porque o centro da imagem pode ser o meio real, se ela for uma imagem quadrada, tipo 0,5, 0,5, tá? 50% ela estaria no meio real, ou como o nosso dinossaurozinho, ela não é o meio real da imagem. Você pode dar o zoom nela, sei lá, 2 vezes, 3 vezes, e aí que eu coloquei as opções de a gente mostrar o retângulo e o círculo. Então, isso aqui são os atributos da nossa classe. Para que a nossa classe serve? Para poder mostrar uma imagem na tela e manipular, fazer as transformações, rotações, flips e tal. Então, vocês podem utilizar isso daqui para qualquer imagem, não apenas para o dinossauro. Tá? Então, para construir ela, você vai precisar dizer qual é a imagem que você vai querer manipular e as proporções naturais da imagem, a largura e a altura. E a gente tem um monte de métodos. Por exemplo, o primeiro método é para você definir qual é o centro, o ponto central da imagem. Você precisa do centro porque quando você for fazer um flip, você vai fazer um flip em relação ao centro. Então, por exemplo, na hora que a gente vem aqui, o centro dela em X
é algo como, por exemplo, o 0,35, né? Que é um número entre 0 e 1. Então, o 0,35 seria um terço da imagem, normalmente. Né? 0,33, 0,35. Esse é o centro dela. Então, quando você pedir para fazer um flip horizontal, ele vai flipar em relação a esse ponto. Então, o teu dinossaurozinho faria só isso. Ele não iria para o outro lado da tela, como se você estivesse flipando total. E se fosse uma imagem que você precisasse do flip vertical, quando você decide que o centro vertical dela é aqui, teu dinossauro ficaria de cabeça para baixo, pensando nesse ponto aqui. Por isso que você tem essas opções aqui de definir o centro. Aqui é para você definir se você quer ou não flipar horizontalmente, quer ou não flipar verticalmente. Se você quer rodar ela, você vai dizer qual é o ângulo que você quer que ela fique. Então, por exemplo, se fosse um joguinho de nave, sabe aquelas naves que ficam rodando assim na tela? Então, você mudaria o ângulo em que ele está sendo desenhado. É sempre a mesma imagem, você acaba que não tem uma animação, mas se você segura para a esquerda, a tua nave vai mudando o ângulo. E aqui o zoom é para fazer ela ficar maior ou menor. Então, o teu zoom começa de 1, que é o tamanho natural, e aumenta. O show rect e o show circle é só para você ter uma referência melhor. Se eu quero mostrar ou não quero mostrar o bonequinho. Eu vou mandar essa parte aqui do código, vocês ignoram. Porque isso daqui é manipulação de transformações. Mas só por curiosidade, tá certo? Só por curiosidade, o P5 ele segue o mesmo modelo do OpenGL. A gente dá um push quando a gente quer criar uma camada de transformações e aí a gente usa normalmente três movimentações, né? O scale, ele aumenta a escala e ele inverte as coisas. O rotate, ele roda. E aqui eu estou usando para poder mudar de graus, que é o que a gente trabalha, para radianos, que é o que o padrão trabalha. E o translate, ele movimenta tudo dentro da tela. Tá? Então, isso daqui seria as coisas, né? Para poder fazer as transformações. Então, eu vou pegar esse projeto e mandar para vocês manipularem o projeto. Tá? Build.js. Eu vou mandar esses códigos todos aqui para vocês, tá? Não. Pessoal, fazer animação não é fácil, não. Eu vou fazer outro arquivo. Deixa eu mandar o dinossaurozinho para cá. Vem cá, dinossauro. Eu quero o walk 1. Tá. Então, salvar. Vocês abrem isso daqui em outra abinha, tá? Como é que eu... Ah, eu tenho como mudar o nome aqui. Image X. Ah, devia ter trocado os nomes há muito tempo. Pronto. Abram lá esse linkzinho que está no Baleia, tá certo? Abram lá o linkzinho que está no Baleia. Não, vocês não conseguem apagar o sketch, não. Vocês... Ah, o link, tá? Pronto, então quando vocês abrirem o linkzinho que está lá no Baleia, vocês vão dar de cara com essa simulaçãozinha aqui, tá? Isso daqui é só para mostrar as funcionalidades dessa classe que serve para vocês colocarem qualquer imagem na tela. Tá? Então, eu coloquei aqui com o dinossauro, mas vocês poderiam colocar com qualquer imagem na tela. Vou diminuir aqui o tamanho da imagem, senão não dá para manipular. Então, vocês conseguem colocar para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo. Ó, isso é só a manipulação da imagem pura, tá certo?
E para... Aí tem aqui os controles, ó. Para rotacionar é o C e o V. E para fazer o zoom é o X e o Z. Tá? Então, para rotacionar é o C e o V. E para fazer o zoom é o X e o Z. E ele passa da tela. Ele sai da tela. Como é que vai ser? Hã? Como é, mano? Não, eu já mandei o modelo pronto para vocês. Está lá no Baleia. Ó, tem os controlezinhos aqui, ó. C, V, X e Z. Aí o direcional move ele. O direcional move ele. E as outras manipulações aumentam, diminuem e rotacionam. Então, eu já criei essa classe como um modelo para vocês usarem para qualquer coisa, tá certo? Então, ela serve para a gente botar qualquer imagem na tela com as manipulações que a gente precisar, entendeu? Então, se eu quisesse inverter o lado, seria só dar um flip horizontal. Se eu quisesse botar ele de cabeça para baixo... Então, vamos olhar aqui para baixo. Ó, essa parte que a gente tinha aqui no começo, ó, é a mesma coisa que a gente fez com as patinhas. Ó, tá vendo, ó? O X aumenta, o X diminui se eu colocar para a esquerda, o X aumenta se eu colocar para a direita, a direção muda, tá vendo? A mesma coisa que a gente fez com as setinhas, tá vendo? Para cima o Y diminui, para baixo o Y aumenta. Mesma coisa das setinhas. Oi. Esse o quê? Ele vai. Não entendi. Não, é porque é acima do que cabe na tela. Aí ele fica movimentando a tela. É só tirar o zoom que ele vai se andar direito. A gente não vai usar a rotação, tá? Mas eu já deixei aqui, caso quisesse, já deixar a classe pronta. Então aqui a gente faz todas as manipulações que a gente tem que fazer. Vamos ver aqui lá embaixo como é que usa a classe. Para usar a classe, a gente precisa de quê? Tá aqui embaixo. Então vamos só lá para o main, tá certo? Lá para o main, ó. Para usar a classe, eu preciso de uma imagem, que é quem eu vou mostrar, tá certo? E vou criar um ImageX com essa imagem e dizendo para ele qual é a dimensão da imagem. Porque eu preciso da proporção, eu preciso salvar a proporção inicial, tá? Depois a gente precisa dizer onde é que está o centro da imagem. Tá vendo, ó? Image.setCenter. Então, se você pegasse outra imagem que ela já fosse quadrada e o centro dela fosse o centro normal, eu colocaria aqui, ao invés de 0.33, 0.5. Se eu fizer isso com essa imagem que é retangular, olha o que vai acontecer. Quando eu botar para a direita, é meio que o bicho vai teleportar. Cadê, ó? Cadê? Como é que eu volto aqui, o bichinho que eu sumi aqui do lado direito? O quê? Né? Não, essa aqui ainda tá boa. Ó, ó, tá vendo? Ele tá desaparecendo porque a imagem não tá centralizada.
Entendeu? Então eu preciso dizer para ele onde é o centro da imagem. Ó, o meu centro da imagem, se eu colocar 0.3 e mandar rodar, tá mais ou menos no centro, né? Aí você vai aqui orientando, 0.35. 0.35 tá legal. Ok? Por que que eu fiz assim? Porque cada imagem pode ter um centro no canto diferente, aí você vai ter que definir onde é que está o centro da tua imagem. O que você fez, tá? Beleza. Bora para a parte final. Vocês não querem fazer o bichinho andar? Já cansaram? Já muito. Hã? Já tô sentindo até febre. Tá, então vamos deixar a outra parte para amanhã, então. Tá vendo, senhor? Hã? Tá vendo, senhor? Tá, pessoal, bora lá. Vamos lá. Pera aí, vamos lá. Fazer animação tem esse custo. Não tem como o negócio ser mágico. Entendeu? Tem tudo isso de entender o que é a imagem, entender onde é que ela tá, entender o estado que o personagem tá. Não tem como esconder essas abstrações. Entendeu? E isso daqui é absolutamente necessário. O que a gente está tentando esconder, né, ou ignorar, são as transformações. Está tudo dentro dessa classe mágica que vai fazer as transformações para a gente. Mas a gente ainda vai ter que carregar todas as imagens e alternar entre elas de acordo com algum critério. Tá? Tudo bem? Então a gente vai fazer assim. O final do projeto, que é onde a gente vai fazer o bonequinho andar e correr, né? E aí eu vou precisar das outras manipulações, né? Para poder chegar nesse... Ah, não é aqui não. Para a gente poder chegar no final, a gente deixa para amanhã. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, vocês lembrem que semana que vem não tem aula, certo? Então, amanhã eu vou finalizar o projeto de desenho com as animações, mas vocês vão ter 2 atividades para semana que vem. Mesmo que não tenha aula por causa que eu não venho, semana que vem, que é Dia das Crianças. Eu não venho semana que vem, mas vão ter 2 projetos. Um projeto de texto para casa, tá certo? E um projeto de desenho para casa. Tá bom? Porque, presta atenção, não faz sentido, não tem sentido nenhum a gente, entenda, gastar 2 aulas fazendo isso se vocês não vão praticar com nada. É que nem assistir um filme, não adianta de nada. Então era melhor excluir isso daqui da matéria. Não, estou sendo honesto, porque se for para a gente gastar tempo de aula e você não tentar criar suas próprias animações de acordo com o modelo que a gente viu em sala, não adiantou de nada. Não adiantou de nada. Tudo que a gente vê em sala de aula, de alguma forma a gente tem que tentar aplicar. Aquela aula que você tem de disciplina que não gera nenhum esforço, seja de reflexivo ou seja de prática, é inútil. O professor está perdendo tempo ali. A não ser que a prática já fosse dentro da disciplina. Se eu parasse aqui, fizesse 1 hora de aula para vocês praticarem 1 hora, mas vocês passarem 1 hora vendo e não tentarem fazer nada, não faz sentido, ok? Então vai ter que você vai procurar lá seus spritezinhos, sua borboletinha lá, sei lá. Eu passo até o banco de onde eu peguei esse dinossaurozinho, é o Art. Aqui, ó. Open Game Art. Tá aqui, ó. Open Game Art.
tem um monte de spritezinhos. Porque assim, ó, depois que você pegar, ou pelo menos entender o básico, que era, a gente já começou a fazer um monte de coisa. Mas, por exemplo, se você quisesse fazer só a borboletinha bater nas asas, exemplo. A borboletinha bater nas asas é uma única animação. Aqui a gente está fazendo 4 animações. Eu tenho a animação para a direita, a animação para a esquerda e a animação dele parado para a direita e para a esquerda. Mas só a borboletinha bater nas asas é só uma única animação. Você deixaria ela rodando infinitamente. Entendeu? Ó, aí aqui nesse Open Game Art a gente tem um bocado de exemplos. Por exemplo, explosões, bonequinhos, tá vendo? Ó? Tem um monte de coisinha. A navezinha é muito legal. Para a navezinha a gente só precisaria de quê? A nave se movendo e aí você cola a nave no mouse. Então conforme o teu mouse anda, a nave vai movendo junto. Beleza? Então bora para a chamada. Oi. Não. Não somos nós que escolhemos. Eu coloquei lá como disciplina que eu poderia dar, mas não sou eu que escolho. Normalmente eu fico entre FUP, PO, estrutura de dados e funcional. Normalmente eu só dou essas 4 disciplinas. Ai, não tem chamada, né? A porcaria da chamada tá lá no... Pessoal, não desistam não. Teve turma que já desistiu, mais da metade. Hã? A turma da manhã desistiu mais da metade já. Oi. Coloca o grafite, o outro lado. Na planilha e no Moodle. Eu esqueço que a planilha existe. Só que eu esqueci de fazer o grafite outro lá no Eu vou colocar. meu aprendizagem. É porque a disciplina não é fácil. Quanto mais coisa legal a gente quer construir,